Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo nesta terça-feira da 7ª semana da Páscoa. Hoje, já dia 19 de maio. Então, com alegria, nesta semana, no qual caminhamos já para Pentecostes. Domingo foi a solenidade da Ascensão. Ontem já falava do início desta semana que caminhamos para Pentecostes. E hoje, no qual a liturgia nos coloca em um momento de profunda emoção e balanço pastoral. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, testemunhamos discursos de despedida. Paulo se despede dos líderes de Éfeso e Jesus se despede dos discípulos, elevando ao Pai a sua grande oração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, iniciando esta terça-feira pela primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 ao 27. Paulo está a caminho de Jerusalém e sabe pelo Espírito Santo que o aguardam prisões e tribulações. Ele convoca os anciões, os presbíteros de Éfeso para uma despedida tocante em Mileto. Paulo faz uma espécie de prestação de contas do seu ministério. Ele não buscou glória própria, dinheiro ou privilégios. Serviu ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. O apóstolo afirma que não escondeu nada que fosse útil para a salvação deles. Pregou publicamente, de casa em casa, insistindo na conversão e na fé em Jesus. A frase de Paulo é um heroísmo impressionante. De modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha caminhada. Contanto que eu complete a minha caminhada. O que importava para ele era ser fiel à missão até o fim. E a pergunta que nos é dada é se hoje nós fazemos um balanço de nossa vida e de nossa caminhada de fé. E poderíamos dizer que temos doado o nosso melhor a Deus e aos irmãos. Paulo, que nos ensina que a verdadeira realização não está em poupar a vida, mas em gastá-la por amor ao Evangelho. No salmo de hoje, o Salmo 67, 68 novamente, reinos da terra, cantai ao Senhor. Mesmo Evangelho, o mesmo salmo de ontem, né? O mesmo salmo de ontem. É até engraçado. Mas bom, este salmo que repete o júbilo de ontem, celebrando o Deus que caminha à frente do seu povo. O salmista recorda que Deus derramou uma chuva generosa sobre a sua herança para reconfortá-la. Diariamente ele carrega os nossos fardos. Ele é o Deus que nos liberta da morte, dando força a Paulo e a cada um de nós para enfrentar as despedidas e os desafios da missão. No Evangelho de hoje, segundo São João ainda, capítulo 17, versículos 1 ao 11, no qual entramos no capítulo 17, e conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E é o momento em que Jesus para de falar aos discípulos e passa a falar ao Pai diante dos discípulos, abrindo o seu coração divino. Jesus começa dizendo: Pai, chegou a hora. Mas a glória de Jesus não é um aplauso do mundo. A sua glória é a cruz, onde o amor de Deus se manifesta de forma total e definitiva. Jesus que dá uma definição belíssima e profunda: a vida eterna
é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna, ali no capítulo. Perdão, gente, meus olhos aqui estão meio ardidos, tenho que usar óculos, mas esqueci do bendito do óculos. Mas ali no versículo 3: a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conhecer na Bíblia, então, significa intimamente relacionamento e comunhão de vida. A vida eterna não começa depois que morremos, ela começa agora, quando entramos em comunhão com Deus. Assim como Paulo fez na primeira leitura, Jesus diz ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E ele manifestou o nome do Pai aos homens. Jesus começa a rezar especificamente pelos discípulos. Ele diz algo reconfortante: eles eram teus, e tu os destes a mim. Nós pertencemos a Jesus, e ele nos promete e nos guarda. Jesus que reza por nós, no momento mais dramático de nossa vida, no momento mais dramático da vida de Jesus, prestes a ser preso e crucificado, a preocupação de Jesus era interceder pelos seus amigos. E a pergunta que nos dada: você, eu, nós, temos consciência de que o próprio Cristo nos sustenta com a sua oração diante do Pai? Esta é uma mensagem profunda para a liturgia de hoje e um convite principal a bem celebrarmos nesta terça-feira. A exemplo de Paulo, somos convidados a cumprir nossa missão diária, seja na família, no trabalho ou na comunidade, com integridade e amor, sem buscar interesses egoístas. Não esperemos o futuro para viver o céu. Reservemos um momento de nosso dia para conhecer mais a Deus, através da oração silenciosa e da leitura da palavra. Este relacionamento é a própria vida eterna em gestação dentro de nós. Quando o coração aperta diante das incertezas ou fardos pesados, lembremos da palavra de Jesus: Pai, eu rogo por eles. Nós estamos guardados na oração de Cristo. Peço até perdão qualquer coisa, meus olhos aqui estão ardendo, eu tenho que usar óculos, Jesus. Ai, ai. Senhor Jesus, obrigado por me inserires no teu diálogo de amor com o Pai. Ajuda-me, a exemplo de São Paulo, a caminhar com coragem e fidelidade, sem reter nada para mim, mas gastando a minha vida no serviço ao próximo. Que a certeza de que tu intercedes por mim me dê a paz necessária para enfrentar qualquer tribulação hoje. Senhor Jesus, obrigado por me inserires no teu diálogo de amor com o Pai. Ajuda-me, a exemplo de São Paulo, a caminhar com coragem e fidelidade, sem reter nada para mim, mas gastando a minha vida no serviço ao próximo, e que a certeza de que tu intercedes por mim me dê a paz necessária para enfrentar qualquer tribulação hoje. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem de Fátima, de São José e de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço devido perdão, qualquer
O problema é que meus olhos estão aqui ardendo. Eu tenho que usar óculos, mas geralmente a gente é muito teimoso, né? Então, às vezes Deus precisa dar umas tacadas em nós, né? A gente precisa acordar um pouco para a vida, né? Paremos de ser teimoso, por favor. Brincadeiras à parte, mas rezemos pela saúde nossa e de nossos irmãos e pela unidade da Igreja na conversão dos pecadores. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus e até amanhã.